Como é que vocês estão aí curtindo a folga dos Jogos do São Paulo? Data FIFA, essas coisas aí. Não sei nem como é que tá. Eu vi que a seleção ganhou do Chile na Bacia das Almas, mas ganhou, né? Precisava ganhar, ganhou. Confesso que não acompanho a seleção já faz um bom tempo. Então, pra mim, tanto faz como tanto fez. É uma pena. Era legal quando, né, tinha jogo da seleção, todo mundo falava, hoje a seleção vai jogar, todo mundo sabia qual que era a escalação, né? Hoje em dia eu não conheço mais da metade dos jogadores que estão lá, né? É chato, né? Triste. Bom, vamos lá? Conforme prometido, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tricolor em Foco com Casarri, que é esse que vos fala aqui. E havia comentado da gente fazer um episódio aí mais curto essa semana, por causa da data FIFA, sem jogos do São Paulo, só pra gente falar e fazer um giro de notícias rápido aí do que aconteceu aí da semana passada pra cá. Aconteceram algumas coisas, nada assim que São Paulino vai ficar super empolgado, nada, né? Pelo contrário, né? Até saiu lá, primeiro, vamos começar aqui, primeiro saiu a decisão do STJD lá com relação ao recurso que o São Paulo tinha aberto para cancelar o jogo contra o Fluminense. E já tinha falado para vocês aqui, né? Tava na cara que, né, não ia acontecer nada, não sei o que. Os caras admitem tudo, né? Foram 4 questões que foram abertas lá, né? Se a medida era cabível, sim, eles disseram, a medida é cabível. São Paulo tinha que realmente reclamar sobre o problema. Se estava dentro do prazo, sim, por incrível que pareça, estava dentro do prazo, né? Muito se questionou sobre a questão do São Paulo ter demorado para entrar, de ter esperado os áudios do VAR, que a CBF obviamente segurou, que não queria assumir a cagada, né? Não sei o que, mas eles disseram, o STJD disse, estava dentro do prazo, estava correto, né? O terceiro, se ocorreu um erro de direito, ou seja, se realmente, né, houve um erro de fato importante que causasse toda essa repercussão aí, e sim, ocorreu o erro de direito, né? E quarto, ocorrido o erro de direito, se realmente merecia ser cancelado a partida ou não. Olha só, vocês entenderam o nível das perguntas? A medida era cabível? Sim, era cabível. Estava dentro do prazo? Sim, estava dentro do prazo. Ocorreu um erro de direito durante o jogo? Sim, ocorreu um erro de direito durante o jogo. E aí, na última pergunta, esse erro ensejaria ou não a anulação da partida? Aí eles dizem que não. Não, porque não foi um erro de direito grande, foi um erro de direito pequeno. É uma vergonha, é uma sem vergonhice. Olha, é ridículo. CBF, STJD, vocês são ridículos, tá? A ponto de não estar nem aí para nada que valha a pena se lutar no futebol, tá? Isso aqui é passação de pano para erro, né? Na verdade, o que eu acompanhei aí, teve bastante gente que repercutiu sobre o assunto e tudo mais. E a conclusão que se chega o STJD é uma extensão da CBF. O que a CBF precisa, mas que seja feito com verborragias legais, o STJD faz. É isso que acontece. E como houve um grande erro que impactou diretamente no resultado do jogo, porque um jogador colocar a mão na bola e não ser punido por conta disso,
durante o jogo, em que o juiz assume que ele não apitou e que vocês sabem de tudo, né? Enfim, ocorrer um erro desse e não haver punição, né? A CBF precisava que o pessoal lá falasse, ó, não abra este precedente, porque agora se toda vez que houver um erro de direito, o clube entrar com um recurso, nós vamos ter que cancelar o jogo. E aí o nosso calendário vai ficar maluco. É isso que aconteceu, tá? Então, a CBF precisava que o STJD olhasse e falasse, não aconteceu nada, não vai cancelar o jogo. Não importa se tenha acontecido o erro de direito que aconteceu, se foi no prazo, que foi dentro do prazo, se a medida era cabível, que era cabível, não importa se tudo estava dentro dos conformes, né? Eles simplesmente falam, a desculpa não foi um erro de direito muito grande, foi um erro de direito pequeno. Isso foi o que o STJD falou. Porque eles não tinham como justificar mais a não anulação do jogo. E para não abrir esse precedente, porque, veja, eu não acompanhei direito, né? Mas eu vi que o jogo entre Grêmio e Atlético Mineiro teve um pênalti ridículo para o Atlético Mineiro, que o Hulk caiu sozinho dentro da área, o juiz deu pênalti. Teve bola na mão que o juiz ignorou, né? E coisas que não foi nem o VAR ver e tal, não sei o quê. Tudo isso são erros de direito, porque o juiz não recorreu ao VAR no pênalti, por exemplo. Eu vou falar do pênalti que está mais claro aqui para mim, em que o Hulk caiu sozinho dentro da área. O jogador do Grêmio chutou o chão e o Hulk ajoelhou no chão e deitou. Foi o que aconteceu. E o juiz deu pênalti. E não foi no VAR ver. E aí, isso é um erro de direito, que o Grêmio poderia simplesmente olhar, pegar e falar assim, o juiz errou. Vou recorrer. Houve um erro de direito e eu vou recorrer, eu quero a anulação dessa partida. Porque se o São Paulo ganha, né, essa ação aqui e cancela o jogo com o Fluminense, abre este precedente. E todos os outros clubes que foram prejudicados, e olha, tá cheio, hein? Esse campeonato, eu não sei se é porque a gente está acompanhando, tô acompanhando um pouco mais de perto aqui para poder comentar com vocês e tudo mais, mas tá cheio, hein? Juizada aí tá num nível, pelo amor de Deus. E aí se abre este precedente em que o juiz comete um erro de direito que afeta o resultado do jogo, e aí o STJD fala, puta, toda vez que acontecer vai poder cancelar o jogo, a CBF ia estar ferrada. E aí então eles precisavam que isso não pudesse passar. E aí foi 9-0. Ninguém teve a decência de fazer um voto, de olhar e falar assim, o cara que colocou a mão na bola originou o lance do primeiro gol do Fluminense. E isso não é influência direta no resultado? Aí eu não sei mais o que é, né? Então foi uma vergonha. Eu já sabia que não ia dar, eu estava curioso para saber qual que ia ser a desculpa, né? Porque a gente sabe que CBF, VAR, STJD, nada aí que... Vídeo que o Corinthians está passando aí com o Flamengo aí, com a alteração da data do jogo, acho que é isso, a alteração da data do jogo para que o Flamengo possa jogar usar os seus jogadores que foram cedidos para seleções aí por conta de data FIFA, e o Corinthians... Não, nós também sofremos, né, com essa questão dessa alteração do calendário de última hora aí, né? O jogo contra o Vasco, que vai acontecer agora na quarta-feira, era para acontecer no final de semana. Se acontecesse no final de semana, o São Paulo poderia jogar no Morumbi. Mas aí a CBF mexeu ali, não sei o que, vai antecipar o jogo, e aí a gente não pode jogar no Morumbi. Tem que jogar fora, né? Aí tem esse negócio
não poder nem jogar fora do estado, essas regras, né? Que o pessoal, vamos fazer isso? Legal, né? Isso aí, o vento está a favor. Então, aí nas últimas 10 rodadas, o time não pode jogar fora do seu estado quando o mando de campo for seu. E aí, então, nós vamos jogar em Campinas. Mas essa alteração da CBF, mas são as coisas, né? E aí, o Corinthians poderia ir lá, bater no STJD e reclamar. Falar, ó, alteração de calendário, foi na surdina, no sábado à noite, não sei o quê. Eu não tô de acordo com isso, não. Isso é Copa do Brasil, não é Campeonato Brasileiro, mas é a mesma coisa, tá? É CBF, é STJD, tá tudo no mesmo bolo, né? Eles poderiam ir lá bater, mas vai lá, vai tomar um 9-0 lá, né? Aliás, acho que eles entraram com recurso e tomaram 9-0 também lá. Tanto eles quanto a gente. Por quê? Porque a gente estava, né? Nesse caso, vou falar neste caso, o Corinthians estava certo de reclamar na alteração do calendário lá. Assim como a gente estava certo aqui em entrar aqui. E se o Grêmio entrasse contra o Atlético Mineiro, também estaria certo. Mas STJD é a extensão jurídica da CBF. E eles estão ali para falar no juridiquês o que a CBF quer e que faça acontecer o que a CBF quer. Então, é só passada de pano só, tá? Gente, quando for para o STJD, esqueça, tá? É assim, primeiro o que vai beneficiar a CBF, depois o que vai beneficiar transmissões, né? E depois aí talvez eles avaliem de fato a parte jurídica do negócio né? Mas enfim. Isso sim, né? Se o peso não for contra times do Rio, por exemplo, né? Flamengo, o Fluminense ali. O Fluminense devia jogar com uma faixinha aqui assim, ó, STJD aqui assim, em homenagem, né? Que é o que lhes cabe, né? Eles devem muito ao STJD. Enfim, é isso, tá? Então, São Paulo fez o que precisava ser feito, né? A medida era cabível, né, STJD? A medida era cabível, né? Estava dentro do prazo, né? Ocorreu o erro de direito, aconteceu um erro de direito no jogo que influencia o resultado. Erro de direito é quando o erro do juiz influencia diretamente o resultado do jogo. Ocorreu. Mas foi um erro pequeno, não foi um erro grande, né? Aí, quem que vai medir o tamanho do erro, né? A fita métrica dos caras. Eles aqui vão dizer se o erro é grande ou pequeno. E aí, como a fita métrica é deles, a gente não vai saber nunca o que pode ser, o que não pode ser. Esse do Grêmio aí, pelo que eu vi, o Grêmio foi bem prejudicado no jogo. Mas São Paulo devia ter entrado também, né, naquele jogo contra o Atlético Mineiro também lá, né, que inventaram falta, que inventaram cartão, que o cara fez o gol com a mão. Mas aí também o juiz tomou uma punição de 15 dias com data FIFA. Ou seja, de fato ele já não ia apitar o jogo durante 10 dias, porque data FIFA ninguém apita, né? E mais 5 dias de resguardo. Esse futebol. Eu acho que já vou emendar aqui, porque já que estamos falando dessa várzea, né? Aqui, falar daquele depoimento vergonhoso do tal do William Rogato na CPI
da, de influência de resultado em partidas de futebol e não sei o que por conta de apostas lá. Vamos falar um pouquinho disso. Vou trazer isso porque o nome do São Paulo, né, é citado ali na CPI principalmente por conta daquele jogo em que a gente perdeu pro Palmeiras o ano passado. E é por isso, mas é que eu quero trazer uma parte, assim, o cara foi lá e acabou com o futebol brasileiro. Ele entrou lá e ele pegou o futebol brasileiro, que a gente sabe, né, que não é lá essas coisas, vide aquilo que eu acabei de falar, né, que nada é por acaso e tudo mais, mas só responder um negócio aqui. Mas né, o cara foi lá e simplesmente falou: ó, o futebol brasileiro tá na mão disso aí, das bets e dos caras, dos apostadores. Ele levantou, eu não vou falar nem que levantou hipóteses, questões, não sei o que, não, ele simplesmente falou: o futebol brasileiro, né, palavras dele, abre aspas, eu rebaixei mais de 42 times no futebol brasileiro, fecha aspas. Quando um cara desse fala, significa o quê? Que de 2009, se eu não me engano, é de quando ele vem atuando, de 2009 para cá, ele rebaixou 42 times, mais de 42 times. Ele entra nos times através de ajuda, mediante propondo ajuda, não sei o quê. E aí tem muito campeonato estadual, campeonato de outras divisões e tudo mais. E aí ele entra no time e põe 2 ou 3 jogadores ali dentro ali para os jogadores simplesmente cometerem os erros que ele precisa que sejam cometidos para que o time perca, né? E ele possa ganhar porque ele aposta nisso, né? Ele aposta contra o time que ele entrou para trabalhar, e aí ele rebaixa o time. Isso falando assim, fora das outras coisas que ele falou, né? O futebol brasileiro tá acabado, tá? Porque se um cara faz um negócio desse, nada mais aqui do que a gente faz aqui é confiável. Porque eu venho aqui falar da minha paixão, né? De ter ido lá no estádio, de ter cantado, de ter apoiado, do cara ter chutado certo, do cara ter feito a falta quando tinha que ter feito. Mas aí a gente não sabe se isso mais é verdade. Se ele fez aquilo porque ele precisava fazer, porque era do jogo, ou porque ele estava pensando no cartão amarelo que ele tinha que tomar, ou no gol que ele precisava fazer, ou no gol que o time precisava tomar para ele poder ganhar. E parece que o futebol brasileiro tá só para isso. E o cara foi lá e falou isso abertamente, não sei o quê. Ainda fez meias palavras. Eu não vou falar, né, de presidente do Palmeiras, de presidente do São Paulo, porque são pessoas muito poderosas. Ô filhão, você já tá jogando tudo na lama mesmo? E o pior de tudo, ele foi na CPI lá, foi lá na frente dos senadores, deputados que compõem a CPI, jogou o futebol lá no chão e não apresentou prova nenhuma. Simplesmente ele foi lá, falou. Eu não estou desconfiando, porque até acho que deva ser verdade, né? A gente tem aí muitos indícios disso e tudo mais, né? Vídeo Paquetá e tudo mais. Mas como é que um senador, sabendo da importância que é o futebol para a cultura brasileira e tudo mais, deixa um cara chegar lá na frente e falar o que falou
e não apresentar prova nenhuma. Isso não pode acontecer, gente, pelo amor de Deus. Como é que... A sorte que está em data FIFA que o pessoal nem ficou falando disso aí, mas né, não estava rolando o jogo, então... Porque imagina um negócio desse, o cara tá lá, acabou de falar que ele compra juiz que ganha aí por volta de 6 mil reais por jogo, ele chega lá e fala que ele dá 50 mil pro cara fazer alguma coisa e o cara faz. E aí o juiz vai lá e não apita uma falta quando o cara coloca a mão na bola. E aí? Né? É que aqui ninguém junto o Lé com o Cré. O que aconteceu a semana passada é passado. Não é que o que ele está falando agora que pode, né? Foi assim, uma vergonha por conta do que o futebol brasileiro virou e outra do que os caras se propuseram a levar um cara para falar isso sem apresentar prova nenhuma. Ainda o Romário fala, não, mas você pode provar? Ele fala, eu posso, mas eu não vou até aí levar as provas. O Romário, não, eu vou até aí, eu vou até Portugal, porque o cara está escondido em Portugal, para não vir aqui porque ele pode ser preso, porque ele tem, né, algumas coisas, alguns processos aí. E aí, não, o Romário vai até Portugal lá pegar as provas. E aí é uma reunião particular do Romário com o cara para pegar as provas. E aí? Que prova que o Romário vai pegar? Quem garante que o Romário vai pegar tudo que tem que ser pego? É uma reunião. Ah, pelo amor de Deus. O cara chega lá, aí ele vê lá, o Romário vê o negócio lá. Ah, não, isso aqui prova que o Vasco foi. Não estou falando que tem, tá? Mas. Ah, isso aqui tem prova. O Romário fala, não, mas o Vasco é meu time aqui. Não, isso aí você não mostra. Deixa aí, não leva pro Brasil, não. Isso aí vai ficar aqui. Não tá sendo gravado, não tá sendo filmado, não tá. Político é político. Não. Já que eles estão questionando o futebol, eu questiono a idoneidade de todo mundo ali. Para abrir processo, para investigar, não sei o quê. Olha, foi uma palhaçada. Uma palhaçada que, olha. E aí você vê esse negócio aí do STJD, aí você realmente fala assim, porra, o futebol, pra que eu me estresso tanto com o futebol? Pra que eu me estresso tanto com o futebol? Porque você vê esse tipo de coisa e a gente fica pensando, será que faz sentido? Enfim, fica aí para a consciência de cada um acreditar nas coisas, né? A gente continua aqui, vamos lá, vamos falar aqui, né? Só teve polêmica só, né? Outro assunto, o Ronaldo Giovanelli foi lá no programa lá que ele participa, não sei qual que é o nome lá do programa lá, da Bandeirantes lá, falar que o São Paulo está devendo 2 meses de salário, direito de imagem atrasado, e foi desmentido pela diretoria do São Paulo, né? O Gabriel Sá do Arquibancada Tricolor também desmentiu, também porque foi atrás também das fontes dele, viu que também não tem nada atrasado. Esse é o nível da mídia aí, que depois ainda quer repercutir uma palhaçada dessa CPI ou falar alguma coisa em relação ao STJD. O cara que inventa aí uma notícia só para poder... Que a gente sabe que tudo ali, nesse programa especificamente, lá tudo é muito encenado
no sentido de fazer um teatro, né? Desculpa, futebol ali, veracidade de assunto de futebol ali, pra mim não. Mas aí o cara me vai lá, solta uma notícia porque ele tem que defender o Corinthians, que é o papel que ele tem que fazer, mas aí então ele precisa jogar notícias sujas sobre os outros times, já que o time dele não consegue proporcionar isso. E aí ele inventa aí. É ridículo. Bom, só consequência, né, de tudo que a gente vê, a mídia fazendo parte. A vergonha, a vergonha. Então, saiu aí em alguns sites, algumas coisas aí, falando, né, colocando uma pressão, eu acho que desnecessária, e eu vou explicar o porquê em cima do Zubeldia, né, uma pressão desnecessária. E só porque o Tite foi demitido, que o Tite poderia estar sendo procurado, que poderia ser uma alternativa para o São Paulo. Até porque tinha, né, tava ali num timing de questão de a diretoria ia fazer alguma reunião com o Zubeldia por conta da desclassificação, por conta do resultado contra o Cuiabá, que não foi, né, aquele jogo contra o Cuiabá que foi uma vergonha também. E aí plantaram essa notícia para mim. Esse tipo de coisa pode ser, né? Tipo, tanto alguns diretores do São Paulo que realmente desejariam o Tite no comando do São Paulo e aí soltam a notícia aí para ver se cola, para medir a temperatura da torcida em relação ao treinador, para ver se isso realmente seria uma boa. Não foi, porque a repercussão foi bem, né? Não vi um São Paulino falando em lugar nenhum que seria uma boa ter o Tite como técnico. Graças a Deus, porque não seria mesmo. Ou às vezes é a própria o pessoal em torno do técnico que planta essa notícia na mídia para ver se cola, né? Porque aí pode ser que ele não fique desempregado tanto tempo, que ele arrume um outro clube grande, enfim. Acho menos provável, eu acho mais provável essa questão aí. Na verdade, eu acho que alguém olhou assim e falou: tem um técnico desempregado e o do São Paulo tá balançando. Vamos plantar a notícia aí, vide salário atrasado do Ronaldo Giovanelli. E aí vamos ver se cola e deixa aí. O que importa é clique aqui no site. Que pode ser também, tá? Ninguém aqui está se importando muito com a veracidade dos fatos. E não teve nenhum embasamento grande. Assim, conversei com um diretor de futebol do São Paulo. Fontes. Se foi Arial, Negrito, não sei o que disse pro cara que talvez pudesse vir o Tite. Tá? Mas aí eu vou comentar um pouquinho do porquê que eu acho que a pressão no Zubeldia é meio desnecessária. Quando o São Paulo traça metas para o ano, normalmente, não sei se os outros clubes fazem, eu acho que deve fazer também, deve ser uma prática comum aí, mas lá acho que foi dezembro, se eu não me engano, que eu vi até, fui buscar a notícia que eu lembrava da notícia, o São Paulo traça metas, o Dorival ainda não tinha saído do São Paulo, traça metas. Esse cenário é importante, né? O Dorival ainda era técnico do São Paulo. Então, São Paulo traça metas para 2024. Dentre essas metas,
tinha aí as 4 grandes competições que o São Paulo participaria no ano e tinha ali os seus pontos. Então, o São Paulo tinha que chegar à final do Campeonato Paulista, tinha que chegar às quartas de final da Copa do Brasil, tinha que chegar às quartas de final da Libertadores e chegar em sexto colocado do Campeonato Brasileiro. Eu acho que vocês já entenderam um pouquinho aí, por conta dessas metas, onde eu quero chegar, né? O Campeonato Paulista a gente não chegou, porque a gente estava com o Carpini, né? E aquele futebol apático que a gente tinha. Então caímos nas quartas de final. Depois, né, início do Campeonato Brasileiro, acho que 2 ou 3 jogos com o Carpini, ele cai, e aí então chega o Zubeldia. A gente já tinha começado a Libertadores, já tinha também, né, iniciado a Libertadores, e a gente tinha perdido, se eu não me engano, o primeiro jogo da Libertadores, que foi aquele jogo em que deu tudo errado. O Rato se machucou, o Alisson se machucou, eu não lembro mais quem se machucou. Nós perdemos 3 jogadores no mesmo jogo por contusão. E aí o Carpini cai. O Zubeldia assume, já não com a meta da final do Campeonato Paulista, mas ele vem cumprindo o que o São Paulo havia se programado, sem ele. Então o São Paulo tinha se programado, contando com o Dorival, para chegar à final do Campeonato Paulista, chegar às quartas de final da Copa do Brasil, às quartas de final da Libertadores e em sexto colocado do Campeonato Brasileiro. E o Zubeldia está cumprindo. Quartas de final da Copa do Brasil, jogando, não foi um jogo, não foi um jogo de vantagem do Atlético Mineiro. A gente caiu por detalhe. Caímos nas quartas de final da Libertadores para o melhor time da competição, que é o Botafogo, e perdemos nos pênaltis, né, que o pessoal falou. Eu não sei, tem um pessoal da mídia que viaja um pouco, fala não vai ser massacre, não sei o quê. E 2 empates nos 90 minutos, e aí a gente perde nos pênaltis. E tivemos possibilidade de, durante os 90 minutos, assim como o Botafogo também teve, de ganhar o jogo no decorrer, né, dos 90 minutos, dos 180 minutos, mas não aconteceu, então perdemos nos pênaltis e estamos em sexto colocado no Campeonato Brasileiro, em quinto. Não estamos em sexto, estamos em quinto. E aí a gente olha o aproveitamento do Zubeldia à frente do São Paulo. E ele é o técnico dos últimos 5 anos aí, vamos dizer, que é o que tem o melhor aproveitamento, um aproveitamento de 60%. O segundo é o Crespo, com 57%, foi campeão paulista. Deixa eu olhar aqui para não falar alguma asneira. O terceiro técnico é o Rogério, com 55%. Isso, se eu não me engano, eu acho que é a segunda passagem dele. O quarto é o Diniz, com 54,7%. O quinto é o Dorival, com 54,3% de aproveitamento. E aí o sexto é o Carpini, com 50%. Que eu acho que não precisava nem ressaltar, mas enfim. Então, ele está cumprindo, ele está dentro das metas, chegou aonde o São Paulo esperava que se chegasse, que eram as quartas de final das Copas, jogando bola, né?
combatendo, e está em quinto colocado no Campeonato Brasileiro, enquanto a meta era chegar em sexto. Tem ainda 9 rodadas pela frente, e o São Paulo tem que se cuidar e tem que jogar agora para manter, né? Porque eu acho que o São Paulo não vai conseguir subir na tabela, não vai conseguir entrar no G4, mas eu acho que manter a quinta colocação é bem possível para conseguir disputar a Libertadores do ano que vem. Então, entende? Eu acho que assim, se a diretoria do São Paulo falar que o resultado do Zubeldia é fraco no ano, a culpa é da própria diretoria, porque foi ela que estabeleceu essas metas. E aí? É claro que todos nós, são paulinos, gostaríamos que fossem superadas, né? Que o São Paulo tivesse chegado às finais, que tivesse disputando aí para disputar as finais, as semifinais, né? Que tivesse, óbvio, porra, né? Obviamente, né? Eu sou São Paulino, queria que o São Paulo estivesse disputando aí, tivesse com 55 pontos no Campeonato Brasileiro, ali para disputar a primeira colocação. Mas não é, a gente tem que olhar a nossa realidade. E a nossa realidade foi traçada pela diretoria com esses planos. E está sendo cumprido, né? Estamos batendo as metas. Ué, agora vai dar uma de Dilma agora? Vamos manter a meta aberta e quando atingir a meta a gente duplica a meta? Porra, não, né, gente? Então, vamos olhar friamente os resultados. As metas foram traçadas, as metas estão sendo cumpridas. Então, e está com o melhor aproveitamento de técnico dos últimos. Ele tem um aproveitamento melhor do que o Dorival. O Dorival foi campeão, mas fora de casa aqui no Campeonato Brasileiro ele só foi ganhar na última rodada. Penúltima rodada. Nós passamos o Campeonato Brasileiro inteiro sem ganhar um jogo fora. Então, vamos colocar a cabeça um pouquinho no lugar aí. É óbvio que o São Paulo precisa apresentar um futebol melhor, um pouco mais, né, brigador. Tem ainda 9 rodadas pela frente, tem que manter essa quinta colocação aí de qualquer jeito. Então é ganhar os jogos que lhe restam, a começar contra no jogo contra o Vasco na quarta-feira, que parece que o estádio vai estar lotado, pelo que eu vi aqui, que todos os ingressos haviam sido vendidos, estavam esgotados e tudo mais. Então, né, vamos fazer a nossa liçãozinha, vamos ganhar os jogos que nos restam aí, para que a gente possa fechar o ano, né, e olhar para as metas que foram traçadas e falar, beleza, tivemos aí um bom aproveitamento, batemos as metas. É isso que a gente tem que fazer, porque a diretoria traçou essas metas, não foi o Zubeldia. O Zubeldia nem estava aqui quando essas metas foram traçadas, era o Dorival ainda que estava. Então, gente, vamos esfriar um pouquinho a cabeça, né? E se tiver que cobrar, vamos cobrar as pessoas certas, né? E aí, só para a gente fechar aqui, então, uma notícia boa, depois de tudo isso aí, o Alisson parece que pode ser aproveitado aí nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. A recuperação dele tem sido acima da média. É claro que isso conta com o empenho do jogador, que trabalhou muito aí em sua recuperação, se esforçou demais aí. E é isso que a gente precisa nesse elenco, né? De jogadores que estejam afim, que queiram estar com o São Paulo, jogar à frente do São Paulo, usar a camisa do São Paulo.
E o Alisson está demonstrando isso, já demonstrava isso em campo e agora na sua recuperação. E parece aí que ele vai antecipar, porque a proposta é que ele retornasse somente o ano que vem, mas que os números aí, né, são animadores, né, os resultados que ele vem apresentando são animadores, então ele poderia ser aproveitado aí ainda nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro desse ano. Que eu acho que assim é bem colocar ele 20 minutos um jogo, 20 minutos outro jogo para ganhar um pouco de ritmo só. E porque a gente precisa do cara. Não dá, o São Paulo está falando aí em renovação para o ano que vem de Rafinha e Luiz Gustavo. Eu acho que não dá mais, mas eu entendo porque aí vem a questão financeira que o São Paulo vai sofrer o ano que vem para contratar, para montar elenco por conta das restrições financeiras que vêm através da assinatura do fundo de investimento. Então, o São Paulo vai sofrer e aí eu entendo do porquê manter esses jogadores, mas eles não vão render o ano que vem, tá? O Rafinha já não está rendendo esse ano e o Luiz Gustavo vem numa descendente muito grande no decorrer do Campeonato Brasileiro. Então, olho com muita ressalva. E aí, né, se a gente vai ter retorno de Alisson e Pablo Maia o ano que vem, e nós contratamos Marcos Antônio, Santi Longo, não vamos precisar manter, por exemplo, o Luiz Gustavo, né? Na lateral é outra história. Na lateral a gente mal tem o Moreira, tem o Igor Vinícius, né? E aí, sei lá, o São Paulo precisa olhar para as laterais com muito carinho no ano que vem. Beleza? Era para ser um negócio rápido, já estamos aqui há 40 minutos falando, mas é isso aí. Quarta-feira então tem jogo, São Paulo e Vasco, lá no Brinco de Ouro da Princesa. E aí quinta-feira então a gente volta a se falar. Combinado? Beleza, gente? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.